Oi, gente, tudo bem? Voltamos para mais uma parte, né, sobre o resumo comentado do livro Aprendendo Arte, a Terapia, Dissertação e Compromisso, um manual de habilidades para terapeutas. Como eu falei, quem não é terapeuta ou não é estudante de psicologia, fica por aí que eu vou usar uma linguagem mais acessível. E eu falei que ia começar falando dos pilares da arte, né? Os pilares da inflexibilidade psicológica e os pilares da flexibilidade psicológica. E aí tem uma fotinha aí para vocês explicando, né, dos pilares da inflexibilidade. São três pilares: o fechado, o desatento e o desconectado. No fechado eu tenho o processo de evitação e difusão, no desatento eu tenho o processo de atenção inflexível e apego ao eu conceitualizado, e no desconectado eu tenho o processo de falta de clareza de valores e ações desconectadas. E os pilares da flexibilidade psicológica contrapõem os pilares da inflexibilidade. E são três pilares também que têm neles os processos terapêuticos centrais da arte. No pilar aberto, eu tenho aceitação e desfusão, consciente, estar presente e tomada de perspectiva do senso do eu, e do pilar engajado, eu tenho o processo de valores e ação comprometida. Tendo feito isso, agora podemos definir a arte de maneira bastante simples. A arte é uma intervenção psicológica baseada em princípios comportamentais e evolutivos modernos, que aplica processos de mindfulness e aceitação e processos de comprometimento e mudanças de comportamento para a criação de flexibilidade psicológica. Vamos começar então pelo processo de disposição e aceitação. E eu acho que eu nunca falei de disposição aqui, né? Disposição é um termo que o autor prefere usar ao invés de aceitação, porque culturalmente a gente tende a entender que a aceitação é eu aceitar que isso é um processo que ele fala que tende à resignação, e a gente não está falando sobre resignação, a gente não está falando sobre conformismo, que a aceitação lembra o conformismo. Você pode não estar conformado e mesmo assim estar disposto a passar por isso, não tem problema. Então, e aí ele fala, olha, de repente a aceitação não é o melhor termo, de repente a disposição seria o melhor termo. Então, assim, ele vai intercambiar a aceitação e disposição durante o livro todo, né? A palavra que a gente usa é a aceitação, mas entenda a aceitação como um processo de disposição. Ele começa falando sobre esse processo de disposição e aceitação, falando sobre o sofrimento. Quando o sofrimento bate a sua porta e você diz que não há lugar, ele diz para você, não se preocupe, porque eu trouxe meu próprio banco. Ou seja, o sofrimento não quer saber se tem lugar ou não, ele vai entrar. Aqui ele fala que o sofrimento bate a porta, mas olha, acho que ele nem bate, ele sai entrando. Já nasce sofrendo. Quais os objetivos da disposição e aceitação? Primeiro, ajudar o cliente a abandonar a programação de controle, né, aplicada à experiência interna. Ou seja, cara, não adianta ficar tentando controlar isso, porque isso tá com você, já vem com você já há muito tempo. Não fica tentando controlar, não. Vamos tentar fazer outra coisa aqui. Vamos tentar ir ver um outro meio, outro modo de viver a vida. Não tente controlar isso, abandona isso. Já tá lá, já tá em você. Ajudar os clientes a ver a disposição experiencial como uma alternativa ao controle experiencial. E aqui já até começa a usar a palavra disposição a vez da aceitação, né? Você não está conformado, você não está aceitando, você está disposto a isso. Não, ai, gente, então eu vou preferir sofrer do que não sofrer. Não, é porque os dois lados têm sofrimento, né? Então você não está aceitando sofrer, mas você está disposto a sofrer, porque não tem outro jeito. Ajudar os clientes a entrar em contato com a disposição como uma escolha, não como um desejo. E porque não estou desejando, né? Não é que eu desejo sofrer. É porque eu opto por isso, porque aqui é o melhor caminho, que vai me deixar muito próximo aos meus valores, cada vez mais próximo. E ajudar os clientes a entender a disposição como um processo, não como um resultado, né?
Por que a gente não pode pensar que é um resultado? Senão a gente vai sempre assim, ó, tô disposto, tá? E aí, o que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser a recompensa? Não tem recompensa, tá, gente? É um processo. Parte de quem nós somos são produtos de nossa história. E aí a própria compaixão faz a gente entender que o próprio ato da gente não querer passar por esse desconforto é um ato natural, é evitar experiências é natural do ser humano. Só que o autor fala que também é natural do ser humano, é uma condição básica a dor. A amplificação do sofrimento pode ocorrer tanto por meio das propriedades básicas da linguagem, quando eu tento não pensar em uma memória ruim, eu acabo evocando essa memória, e também por meio da dor, que são frutos de vivermos afastados dos nossos valores. É uma pessoa com ansiedade social que quer estar perto de outras pessoas, mas evita por meio do constrangimento. Ou seja, o valor dela é o quê? Estar perto de outras pessoas, mas ela está o tempo todo evitando isso porque ela não quer se constranger. Então, a arte ela oferece uma alternativa que ajuda o cliente a entrar em contato com a experiência indesejada, o desconforto, a dor, o medo, e fazê-lo sem esforços excessivos ou rígidos para modificá-los, né? Assim, eu não consigo, eu não vou dar conta disso, eu vou ficar tentando controlar isso o tempo todo, meu Deus, estou sentindo dor, estou sentindo ansiedade, estou tendo pensamentos intrusivos, pensamentos pessimistas, e aí você fica tentando controlar. Não, não posso sentir isso, não posso pensar isso, não posso... Não, por favor, não vem pensamento. Ai, meu Deus, eu vou fazer um mindfulness aqui. Então, você imagina a cabeça dessa pessoa, né? Olha o quanto de informação que vem ao mesmo tempo, a mente acelerada, porque você simplesmente não quer pensar isso de você, e que tá tudo bem você pensar, porque faz parte de você esses pensamentos, e quanto mais você não quer pensar, mais eles virão. Então, é melhor você pensar e relaxar do que ficar lutando contra eles, tá bom? Isso é a disposição. Essa alternativa de você não lutar contra eles é a disposição. Não vou lutar, vou estar disposta. Não significa tipo, que você vai se conformar, mas significa que você vai estar disposta. E aí, gente, o autor, assim, com toda a compaixão, né, e empatia que ele sempre fala que é uma premissa da arte, ele diz que às vezes não tem como a gente ficar disposto a tudo 24 horas por dia. Vamos colocar aí 18 horas por dia, que é o tempo que você fica acordado, vamos supor, né? E em algum momento você de repente vai esbravejar, vai reclamar, você vai, sei lá, sabe, ter pensamentos negativos e engajar nesses pensamentos. Isso pode acontecer, porque nós somos feitos de carne e osso. Às vezes, assim, a gente não conseguiu desenvolver com a disposição um relacionamento saudável, e tem um limite para tudo isso. E o limite está na forma que essa evitação prejudica, ou seja, te afasta dos seus valores. E aí, nesse caso, você tem que agir. Olha só que briga que você arruma com você mesmo se você ficar pensando assim, mas eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar disposto. Não! Deixa isso vir de forma natural, tenha consciência disso, que você tem que estar disposto, mas não brigue com isso. Tente fazer de uma forma mais natural possível para que também isso não cause um sofrimento em você. Eu até faço mindfulness e a minha instrutora estava falando sobre isso, de que a pessoa que quer relaxar, ela fica assim, eu tenho que relaxar, ai, relaxamento, vem logo. Isso não é, como é que você vai conseguir atingir o relaxamento? Então, assim, é você respirar, né? Você não brigar com isso, sabe? Tem uma pessoa que deu um exemplo dela, que ela sentiu muito sono na hora do relaxamento, da meditação ou do mindfulness, da atenção plena, ela sentiu muito sono. E ela começa a brigar com o sono dela no meio do relaxamento. Não posso dormir, não posso dormir, não posso dormir. Cara, deixa o sono vir, vai dormir, veja uma outra hora que você não sinta sono, porque se a própria atenção plena é você entrar em contato com com o seu corpo, com essa conexão do corpo, alma, mente, então assim, talvez você esteja com sono, talvez não é o mindfulness que te provoque o sono, talvez você de fato esteja com sono. Aí você tem que avaliar outras áreas da sua vida. E aí nesse trecho aqui ele explica, né, o quanto fugir da dor pode causar mais dor. Uma pessoa deprimida que fica na cama o dia todo para escapar da falta de sentido da vida só confirma ainda mais os temores sobre a falta de sentido da vida. Ou seja, vou ficando aqui na cama,
vou entendendo que a vida não tem sentido, continuo na cama, entendo que a vida não tem sentido e isso é um ciclo. O pânico, em parte, é o resultado da luta de uma pessoa para não ter ansiedade. Essa pessoa, ela fica pensando, não posso ter ansiedade, ai meu Deus, não posso, esse pensamento não pode vir pra mim, ai meu Deus, agora eu tô sentindo, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. E aí ela começa a ter esses pensamentos que só amplificam os próprios pensamentos e amplificam a dor e amplificam o sofrimento. Uma pessoa envolvida em evitação experiencial crônica e persistente pode nunca desenvolver uma noção do que deseja na vida, porque está envolvido em não sentir. É aquela troca, né? Eu já falei bastante disso aqui, sobre aquela pessoa que não quer ficar triste, e aí ela começa a comprar compulsivamente, ou comer compulsivamente, e aí ela não. E aí ela fala assim, não, porque eu tenho que ser feliz. Porque eu tenho que estar no auge da vida sempre. Eu tenho que estar sempre sorrindo, eu tenho que estar sempre bem. Imagina a bagagem que essa pessoa carrega, deve ser muito ruim, né? A pessoa que se cobra estar sempre bem o tempo inteiro. E aí ela tem que comer para ficar bem, tem que comprar para ficar bem, ela não consegue se afastar dela e observar esse eu conceitualizado que ela formou, de que ela não pode ficar triste em nenhum momento, né? Tem muitos psicólogos que se cobram com isso. Gente, eu tenho um tio meu que ele fala assim, Tiane, todo tema que entra ali na nossa roda de conversa, ele fala assim, mas na psicologia, o que isso significa? O tempo todo ele tá, e assim, não, mas você é psicóloga, você não pode ficar ansiosa, não. Ué, mas psicóloga pode fazer isso? Ué, mas psicóloga pode pensar isso? Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Eu acho que é muito comum a nós psicólogos nos cobrarmos de estarmos o tempo todo em atenção plena, de estarmos o tempo todo bem, de estarmos o tempo todo conscientes, como se nós não fôssemos feitos de carne e osso, como se nós estivéssemos no patamar de saber acima de tudo e de todos. E não faz nenhum sentido, né? E por isso que também nós fazemos terapia. O psicoterapeuta, ele tem uma profissão, é o trabalho dele. Não significa que ele não tem os problemas dele, que ele não precisa levar os problemas deles para uma terapia. Nós aprendemos de forma cultural a resolver todos os nossos problemas. Eu quero a louça limpa, eu lavo. Eu quero uma casa organizada, eu organizo. Então é simples assim. Sendo que os problemas internos, os problemas da nossa mente, eles não são resolvidos assim. Não basta a gente dizer, não quero sentir ansiedade, porque quanto mais você dizer que não quer sentir ansiedade, mais isso é um fator ansiogênico. Bom, a gente aprende desde criança que quando a gente não quer algo, basta a gente trabalhar para mudar aquele algo. Eu não quero uma casa, eu quero uma casa organizada, eu vou organizar minha casa. Eu quero uma louça limpa, eu vou limpar a louça. Então é simples assim, ó. Você quer, você faz. Mas isso não acontece com os problemas internos. Eu tenho um problema interno, o que eu faço para resolver esse problema interno? Né? Então, eu não quero ficar ansiosa. O próprio fato de você não querer ficar ansiosa já é um fator ansiogênico. São dois métodos para você entrar com o processo terapêutico à disposição, que é você ter a abertura inicial à disposição, que é enfraquecer o controle experiencial, porque você acaba sendo dominado pelos seus pensamentos e você não consegue fluir nesse processo. O segundo é desenvolver e escolher de forma ativa a disposição por meio de práticas estruturadas e ações comprometidas. Ou seja, eu vou me dispor a passar por essa experiência de forma intencional, de forma ativa, para estruturar uma mente consciente e me comprometer com ações que vão me colocar mais próxima dos meus valores. Essas duas etapas vão te promover uma flexibilidade psicológica. Como que eu vou criar uma abertura para essa disposição? São 3 passos que eu vou dar. O primeiro é desenvolver a consciência da evitação experiencial, ou seja, eu preciso estar consciente de que de fato eu sou engajada em não sentir, né, em controlar essa experiência interna, eu preciso ter consciência disso, senão o processo terapêutico não funciona. Eu tenho que examinar a eficácia desse controle, ou seja, se eu controlo essas experiências internas, qual a eficácia que eu tenho nisso? Eu tenho observado se isso é eficaz ou não? Eu tenho contestado isso? Eu vejo se de forma
duradoura isso é eficaz? Então eu tenho que examinar isso. E por último, capturar a experiência em uma metáfora. Normalmente uma metáfora ela vai ser usada para fornecer uma maneira mais abreviada de você se referir a essa tendência, né, de estar tentando controlar o tempo inteiro e de que isso não funciona. E vocês vão ver isso ao longo dessa parte da disposição. Como o terapeuta vai ajudar o cliente a ter a consciência de que ele está evitando uma experiência? Eu tenho que ajudá-lo a entender que essa evitação experiencial não está sendo eficaz. Porque, gente, se eu evito sentir tristeza, por exemplo, e ficando na cama, assistindo Netflix, então eu esqueço até que eu tô triste. Então toda vez que eu me sentir triste, eu vou assistir Netflix, e quando eu não tiver esse recurso à minha disposição? Né? E quando, sei lá, faltou luz, Netflix não tem o que fazer, eu não posso ficar na cama, então o que eu faço? Né? E essa é a questão de você mostrar para o cliente que assistir Netflix é fazer com que ele não entre em contato com as suas dores e que isso não é eficaz a longo prazo, porque em algum momento não vai ter Netflix, não vai ter esse recurso e ele vai ter que entrar em contato com as suas dores. Tem um exemplo de uma pessoa que ela gosta muito de ajudar financeiramente a outras pessoas e ela se enrolou no cartão de crédito e ela pergunta assim, né, mas por que você não ajuda da maneira que você consegue ajudar, faz ali o que for possível fazer, não precisa se enrolar no cartão de crédito, não tem recursos, não tem, pronto. E aí ela fala assim, mas eu não me sinto bem, eu me sinto tão inválida quando eu não consigo ajudar. A pergunta é, uma hora nem cartão de crédito ela tinha mais, recursos financeiros dela acabaram de vez. Ela teve que entrar em contato com ela e tá se sentindo inútil, tá se sentindo inválida e lidar com esses pensamentos, inútil, inválida. São pensamentos intrusivos, né? E aí é quando ela vem para terapia. Olha, eu não tenho mais recursos para ajudar todo mundo. E eu não sei mais o que fazer com esses pensamentos na minha mente, me chamando de inútil, de inválida, porque eu não consigo ajudar as pessoas. E aí você percebe, né, que todo o histórico dela foi de ajudar, foi de realmente não entrar em contato com essa experiência interna ruim, de se sentir inútil e inválida. E isso trouxe um prejuízo maior ainda, né? Hoje ela tá se sentindo inútil, inválida e endividada. Antes ela só se sentia inútil e inválida se ela não ajudasse essas pessoas. E hoje ela está inútil, se sentindo inútil, inválida e endividada. Mostrar para o cliente que esse padrão de funcionamento não resolve o problema maior dele, né, que está na cabeça dele, é uma forma de você conscientizá-lo. E aí a gente entra nessa análise da funcionalidade do controle experiencial. Tá adiantando você evitar passar por essa experiência interna? Mas as pessoas, lembra, as pessoas vão trazer razões, motivos de ajudar o próximo. Ela não entende, geralmente essa pessoa não entende que ela tá fazendo isso porque ela não quer entrar em contato com esse pensamento de inutilidade, validez dela, tá? E o último, né, que é o capturar a experiência por meio de metáforas. Então, assim, nós terapeutas temos que dispor de algumas metáforas, aqui ele coloca várias, porque durante o processo terapêutico, onde os clientes vão trazendo pra gente lá, que ele tá ajudando, que ele não quer ficar com ansiedade, por isso ele engaja em comportamento prejudicial e é o motivo dele estar na terapia, você vai trazendo essas metáforas já pré-concebidas, né? Tem um livro, acho que é o Grande Livro das Metáforas, não lembro, o Livro das Metáforas. Mas tem livros, tá? Aqui nesse livro tem bastante metáforas também, muitos exemplos de metáforas. Um deles é da areia movediça, né? Quanto mais você luta para não entrar na areia movediça, mais você afunda. E o cliente pergunta, mas então eu tenho que afundar na areia movediça? Eu vou morrer, né? E aí uma das técnicas de você sair da areia movediça é você flutuar na areia, né? Jogando o corpo para trás e não lutando, não tentando sair de qualquer jeito, sem estratégias. Existem técnicas para isso. E você só vai afundar cada vez mais se você lutar para sair dali. Uma outra metáfora maravilhosa que ele coloca aqui é do tigre, que quando o tigre é ansiedade, por exemplo, e aí você não quer se sentir ansioso, aí você dá carne para esse tigre.
tigre e o tigre vai embora. Daqui a pouco ele volta, você dá mais carne, daqui a pouco ele volta e ele tá voltando cada vez maior, mais forte, porque ele tá comendo aquela carne, tá ficando grande e tá precisando cada vez de mais carne. E você tá lá utilizando os seus últimos recursos para dar cada vez mais carne pro tigre, só para ver ele voltar ainda maior e mais forte, sem adiantar muito. Essas metáforas elas acabam trazendo aí o entendimento de que não existe o funcionamento ideal para essa evitação experiencial. Bom, gente, muito obrigada por ficar aqui e a gente vai pro próximo entrar na diminuição da fusão cognitiva e te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo, até o próximo.